Virou tendência nos condomínios a gestão colaborativa. Isso ocorre quando o síndico e moradores compartilham as tomadas de decisões para o bem-estar de todos. Nesse episódio, vamos falar do sucesso desse tipo de gestão. A gestão colaborativa melhora a qualidade de vida do espaço, isso gerando uma atmosfera de cooperação e respeito mútuo. E para esse bate-papo recebemos hoje Mauro Ribeiro, síndico profissional e gerente operacional, atuante no mercado há mais de 8 anos. Seja bem-vindo ao Morar Bem, Mauro. Muito obrigado, também muito agradecido, pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Mauro, me diz uma coisa, para a gente iniciar, realmente é a primeira pergunta. O que é primordial para a gente iniciar um trabalho desse, para quem acabou de assumir esse cargo de síndico? Quais são as suas primeiras dicas para quem pegou esse cargo no colo, de repente? Olha, na verdade, até antes da pessoa assumir o cargo, o que ela precisa saber? Na verdade, ela tem que ter conhecimento, tá? Ela tem que ter conhecimento do regimento interno do condomínio, da convenção, das leis que regem, a relação entre os condôminos, também tem que ter conhecimento com relação à infraestrutura do condomínio, questão estrutural, aí questão de funcionários. Ela tem que ter um conhecimento geral para poder saber, organizar as ideias para fazer a tomada de decisões, de início logo. Esses seriam, então, assim, os primeiros passos, sim, a serem tomados para a pessoa realmente assumir esse cargo. Com certeza, porque o que acontece hoje em dia? Eu sempre costumo comparar condomínio com uma cidade. As pessoas geralmente comparam o condomínio com empresa. Por quê? Porque existem obrigações dentro dele, existem os funcionários, existe uma relação entre os prestadores de serviço. Só que eu comparo muito com a administração pública, na verdade. Por que eu faço essa comparação? Porque num condomínio a gente faz uma arrecadação e essa arrecadação a gente reverte para quê? Em obras, em benefícios, para benefício de todos os moradores, E como é que tu achas que essa gestão de condomínio ela pode se tornar mais participativa? Olha, hoje em dia, até mesmo para a segurança do próprio síndico, a gente costuma chamar os próprios moradores para fazerem parte dessa administração. Como? A gente tem hoje um conselho consultivo e tem um conselho fiscal. Então, geralmente, a gente está chamando os moradores, geralmente eles fazem parte desse conselho e a gente acaba que delegando também, acaba que distribuindo até mesmo para a gestão ela ficar mais transparente, todos terem conhecimento, entendeu? É muito interessante. Era exatamente essa que seria a minha próxima pergunta. Tu achas que é inteligente, válido, convidar condôminos em suas devidas expertises para também poder colaborar nessa administração, nessa gestão? Com certeza, com certeza. Porque eu acho assim que as pessoas elas querem estar participando ali do dia a dia, E isso facilita muito, pelo menos a vida do síndico. Por quê? Porque ele ganha ali um reforço. E geralmente, imagina só no mundo aí num condomínio, geralmente a gente tem lá um policial, que ele está podendo auxiliar ali naquela área da segurança. A gente tem, uma pessoa do Corpo de Bombeiros que pode estar fazendo auxílio, uma fiscalização ali naquela área de brigada de incêndio, que hoje em dia é muito importante, Engenheiro, hoje em dia a gente está com novas leis aí com relação a alguns incidentes que a gente teve até no estado aqui com relação ao condomínio. Então, geralmente tem engenheiros também que pode estar dando esse feedback, pode estar dando essa ajuda para a gente. E fora também que ele estando lá presente na tomada de decisões, acaba que se transforma numa gestão mais transparente, Que está todo mundo ali trabalhando. E facilita muito, com certeza absoluta. Quando a gente está falando desse tipo de gestão, hoje em dia a tecnologia ela é muito presente no nosso dia a dia, Antigamente a gente tinha condomínios, antigamente eu morava, sei lá, há 30 anos atrás, num condomínio que o porteiro tinha que se levantar, só um exemplo, para abrir o portão para o carro entrar. Então, não tô nem te falando que um portão automático é uma tecnologia, mas a gente vê que a crescente da tecnologia, como é que ela te dá um suporte dentro de uma organização dessa num condomínio, seja de câmeras, aplicativos, como é que isso pode colaborar?
Olha, pegando o teu gancho aí de portaria, né? Vamos falar um pouco sobre a portaria. Além dos portões hoje serem... Ainda existe condomínios manuais, não tem jeito. Agora, além dos portões hoje serem automatizados, existe também a questão da biometria facial. É um exemplo de tecnologia que veio para ajudar. Por quê? O que ocorre? Ela melhora a segurança do teu condomínio, né? E facilita também o trabalho do porteiro. Por quê? Hoje em dia, o porteiro, a gente ainda tinha aquela imagem do porteiro com radinho na portaria ali, escutando música, ou então com uma televisão assistindo um jogo de futebol. Hoje, um porteiro tem muito mais atribuições dentro do condomínio. Hoje, o porteiro, ele tem que, além de liberar entrada e saída de moradores, ele tem que receber prestadores de serviço, ele tem que fazer uma triagem lá de convidados que adentram no condomínio, de prestadores de serviço, receber, hoje em dia, depois da pandemia, aí, aumentou muito mais o fluxo de compras online. Então, assim, é uma enxurrada de encomendas dentro de uma portaria, e o porteiro tem que receber e tem que protocolar todas essas coisas, até mesmo para a segurança dele. Porque tem coisas que a gente teve já problema em condomínio com sumiço de material caro, notebook, celular, que a gente compra pela internet. Então, é muita responsabilidade da portaria. E no caso da biometria, aí ajuda porque tira esse trabalho do porteiro de ficar... O morador ele já entra, já é reconhecido através da face, ele entra, tem o acesso tanto para sair quanto entrar sem... Tudo isso soma numa questão de segurança, como tu está falando. Segurança. Até porque eu também, nessa mesma situação que tu falaste, eu moro num condomínio de 2 torres, nós somos, eu acho que 97 unidades. Isso pós-pandemia, realmente, de fato, esse volume de encomenda na portaria, esse volume de encomenda recebida, ele, não sei, eu acho que talvez ele tenha triplicado, quadriplicado, não sei. Tanto que hoje em dia, como arquiteto, que eu estava te falando, os novos projetos já têm uma área destinada a esse recebimento dentro dos novos projetos condominiais. Então, tipo assim, que o porteiro talvez não precise mais entrar em contato, ele apenas protocola, como se ele colocasse numa caixa Tipo um escaninho, né? Tipo um escaninho, só que agora de encomendas. Óbvio que os perecíveis não se aplicam nessa situação, mas é uma segurança para o todo, né? Hoje em dia, eu acho meio complicado, da forma que tu colocou aí, porque até mesmo para a segurança do próprio funcionário. Por quê? Eu também dou aula de normas e procedimentos de portaria e zeladoria. Aí o que acontece? Às vezes é complicado o porteiro seguir todos os procedimentos. E com relação a essa entrega de material, é difícil por quê? Porque ele tem que entregar o material na mão da pessoa e tem que fazer com que a pessoa assine que recebeu. Porque, acredite, já aconteceu de material ser entregue na mão da pessoa e a pessoa dizer que não recebeu. E assim, ficou a palavra dela com a do porteiro, aí quer dizer, causa uma situação difícil, tanto na relação da portaria com o condômino. Então, por isso que a gente se resguarda nesse sentido. Aconteceu até uma situação há pouco tempo no condomínio com relação às iFoods. O que acontece? Eu tenho um condomínio que deixa uma mesa na frente da portaria onde são deixados os iFoods. Aí a pessoa vem lá e pega, o próprio morador. Aí o porteiro avisa, né? Só que o que acontece? Tem morador que chega lá e pega o iFood errado, porque a quantidade que chega é grande, fica lá, e geralmente, às vezes, vem da mesma loja e ele pega o errado. E isso tem dado problema também nos condomínios, que gera conflito, entendeu? Então, essa questão do material é uma questão bem específica e bem difícil. E falando já agora de conflito, quais são essas questões assim, mais recorrentes que surgem entre vizinhança? Uma vez eu ouvi falar que os problemas dos condomínios eram os 6. Cachorro, cano, carro, e era mais alguma coisa que eu não me lembro, assim. Tipo assim, o que acaba se tornando assim, mais recorrente, e criança. E criança, tipo assim, quais são esses tipos de problemas mais recorrentes que a gente encontra num condomínio? A gente tem muito problema com relação a barulho, principalmente os condomínios que têm área de lazer, né? A gente tem muito problema também com relação a animais, aos pets.
A questão do automóvel é garagem. Tá? Crianças, até que hoje em dia as pessoas estão mais tolerantes nesse sentido, mas a gente tem também problemas com criança. Agora é muito recorrente pets, geralmente por causa da quantidade de animais que a pessoa tem dentro do imóvel. Aí também, às vezes, pela falta de educação, de não estar recolhendo os dejetos e tudo, entendeu? E agora tem condômino que não gosta de pet. Entendeu? Aí é complicado. Teve uma condômina minha, o condomínio tem mais de 40 anos. Aí a convenção, tu já imaginou, né? É aquela convenção jurássica. Defasada totalmente. Totalmente dentro defasada. Do que a gente vive atualmente. Sim, com certeza. Porque, assim, aí a gente ainda não conseguiu lá estabelecer um regimento interno. Inclusive, eu estou até trabalhando nisso, para na próxima Assembleia a gente aprovar esse regimento interno. Aí, o que acontece lá? A condômina, ela não gosta de pet. E ela veio me dizer que tem uma moradora lá que está com 5 cães lá dentro, esses cachorrinhos aí. E ela pegou a convenção, bateu uma cópia do artigo da convenção e me enviou. Na convenção, proibia pets, qualquer tipo de pet no condomínio. Agora a convenção 40 anos atrás, né? Aí eu tive que explicar que com base no Código Civil, tive que explicar tudinho e a pessoa ainda assim não aceitava, né? Então tem essas situações complicadas. Garagem é outro problema. Tem regimento interno que prevê que você pode guardar um carro e uma moto no mesmo espaço, estando dentro daquele limite específico lá, né? Aí, geralmente, um condomínio tem mais de um carro. Aí ele só tem direito a uma garagem. Aí ele entra com o carro, estaciona na garagem do vizinho. Ou então ele sabe que aquele vizinho não tem automóvel, ele vai, estaciona lá sem pedir autorização. E Mauro, aquele WhatsApp fica bombando, porque aí começa essa confusão toda. E aí WhatsApp, começa a briga, né? É inevitável. Muito, muito. Assim, o que eu sempre passo para todo mundo que eu trabalho e que tem essa relação comigo dentro dos condomínios. O WhatsApp é uma ferramenta espetacular. Por quê? Porque ele como tecnologia, ela encurta as distâncias, né? Então a gente consegue resolver muita coisa pelo WhatsApp, mas também consegue criar muito problema pelo WhatsApp. Quando começa a discussão no WhatsApp, eu falo logo com o condomínio, eu quero falar contigo pessoalmente. Porque eu não sei se tu já reparaste nisso, mas no WhatsApp a gente fala o que a gente quer. Quando é uma relação mais pessoal, cara a cara, as pessoas se tratam de uma maneira melhor, por incrível que pareça. No WhatsApp a gente fala tudo o que a gente quer. Porque acaba que a internet ela fica meio terra sem lei, né? Então todo mundo se sente muito grande, muito cheio de opinião e fica muito mais sucinto a gerar uma discussão, de fato. Eu sempre falo para todos assim, porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque, olha, o WhatsApp é como se fosse um e-mail, fica registrado. Se de repente tu fala alguma coisa, bora lá, indevida, algum mal intencionado vai e printa a tua conversa, pode te causar um dano, entendeu? E isso acontece muito também com relação a essa vida condominial aí. E aí nesse momento dessa confusão toda que realmente o circo pega fogo, quais são as estratégias específicas para promover essa harmonia entre os condôminos e evitar esse tipo de conflito? Olha, Kaique, eu dialogo muito, eu converso muito. A minha estratégia é essa, a gente procura primeiro ouvir, porque assim, o que todas as pessoas que estão se sentindo ofendidas ou se sentindo tolhidas no seu direito, elas querem? Elas querem ser ouvidas. Às vezes tu nem resolve o problema, mas elas querem desabafar. Então assim, tu tem que estar preparado para te escutar. E sim, aí tu vais tentar resolver o problema do condômino, né? E era exatamente isso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de escuta, né? Então, às vezes, elas têm uma necessidade muito grande de falar, as pessoas não ouvem. Então, realmente, quando você tem esse espaço para o diálogo, e nada melhor como o diálogo para a gente chegar num ponto final, né? De qualquer coisa, de esclarecimentos, né? A evitar um jurídico, alguma coisa do tipo, quando gera uma confusão dessa. Como é que a gente... claro que um condomínio ele varia de acordo com o regimento interno dele também, né? Mas como é que eu trabalho com os meus condomínios? Como eu te disse, eu vou muito no diálogo. Eu entro em contato com a pessoa, eu converso, eu tento fazer ela entender a necessidade daquele artigo do regimento interno, entendeu?
Por quê? Eu evito o máximo possível estar multando. Eu não gosto de multar. Assim, é em último caso mesmo. Eu converso primeiro verbalmente, depois eu faço uma notificação escrita e, assim, por último, eu multo mesmo. E é muito difícil. Nos meus condomínios é muito difícil. Inclusive, quando a gente reúne na empresa para falar de qualquer coisa e tudo, o pessoal diz, o seu Mauro é o síndico bonzinho. Ele não multa. Mas não é, porque eu levo muito isso para o lado do diálogo mesmo. Porque, às vezes, quando você é notificado de forma escrita, ou então quando você sofre uma penalidade, uma multa, você se ofende. Então, eu prefiro chegar, conversar na educação, fazer aquela pessoa entender o porquê daquilo. Além de que ninguém quer ficar exposto ao condomínio, Sim. ou seja, como mal pagador, ou mal vizinho, né? De fato, ninguém quer esse tipo de exposição. Sim, ainda tem essa questão da exposição, né? A rede social, o WhatsApp, ela te expõe. Aconteceu um outro exemplo aqui, né? Aconteceu uma situação lá, um condomínio que eu sou síndico, não pode deixar calçado na frente da porta, né, do apartamento. Aí uma moradora bateu a foto da porta do apartamento com o número do apartamento, ou seja, todo mundo sabe quem é o morador, e postou no grupo. Ela expôs ele, né? Aí, realmente, a porta dele era uma sapateira. Tinha, assim, uns 3 andares de sapato lá na porta. Aí começou aquela discussão. Aí ele já entrou ofendido, começou a discutir. Aí já entrou outras situações, pet, estacionamento. Aí eles começaram a lavar roupa suja lá no grupo. Aí vai misturando tudo. Essa situação do sapato também ela é muito comum porque ela é um hábito oriental, né? Então, se você mexe com uma pessoa que realmente é desse hábito, dessa tradição oriental, tipo assim, de fato ela está certa do que entrar com sujeira para dentro de casa. Então é do hábito deles. Aí então isso pode gerar uma confusão. Aí eu estava vendo a confusão de longe. Até então não tinha me manifestado, porque realmente eu não gosto de me manifestar no grupo. Como a gente falou, é terra sem lei. Aí eu fui no privado da pessoa que foi exposta e expliquei a situação, e fui no privado da outra pessoa que fez a exposição. Eu falei, eu sei que realmente, de acordo com o regimento interno, ele está errado. Mas assim, a senhora expondo ali no grupo, a senhora viu a confusão que gerou? Quando ocorrer essas situações, mande para mim no privado, que eu vou falar com ele, a gente vai tomar providência. Se de repente ele não aceitar ou criar algum tipo de problema, a gente vai multar. Mas assim, vamos tentar não expor no grupo. Fale no meu privado que eu vou e converso com a pessoa. Nada como um bom diálogo, né, Mauro? Isso. É sempre. Acho que tudo na vida, se a gente conseguisse resolver com um acordo, com um bom diálogo, evitaria muitos problemas aí. E falando um pouco das responsabilidades do síndico em relação a essas manutenções. Falar de condomínio é falar de manutenção. Então, como é que essas manutenções, essas responsabilidades são feitas em relação à área comum e como garantir que essas tarefas sejam realizadas de uma forma eficiente? Olha, assim, tu tem que ter um pessoal de confiança lá dentro. Tu tem que ter um zelador de confiança, tu tem que ter uma equipe de serviços gerais de confiança, porque é o zelador, é o gerente condominial que vai estar passando esse feedback. Claro que a gente senta, a gente monta um cronograma de manutenção, que geralmente as manutenções que são mais comuns dentro do condomínio. Manutenção de portão, manutenção de equipamento de câmeras, manutenção de piscina, bomba, gerador. Geralmente, cada condomínio tem um contrato com alguma terceirizada para realizar essas manutenções e tem o período, né? Mas, claro, aí essa fiscalização quem faz é o síndico com o apoio, né? Se tiver do seu gerente, o seu zelador. Aí ele consegue trabalhar essa parte da manutenção tranquila. E me diz assim, quando a gente fala de manutenção, é claro que a gente vai falar de questões financeiras, né? Porque é o financeiro que vai resolver essa parte toda. Como é que tu sugere lidar com essas questões orçamentárias, assim, do condomínio, de uma maneira, assim, bem equilibrada e que seja transparente para todos os vizinhos, para todos os moradores? Como é que a gente lida hoje em dia com essa questão orçamentária, né? Isso é complicado, porque hoje em dia tem condomínios que a gente assume aí que, bora lá, tem 5, 6 anos que não vem tendo o aumento, por exemplo, da taxa condominial. E a gente tem consciência que todo ano aumenta. Inclusive, bora lá, despesa com pessoal, que hoje em dia eu coloco que é 60%, consome 60% da arrecadação do condomínio é despesa com pessoal.
E eles têm uma categoria específica lá que rege essa relação. E todo ano sofre o aumento. Todo ano a gente tem o aumento do mínimo, que é anual, e tem o aumento da categoria, do base da categoria. E todo ano aumenta. Todo ano a gente tem aumento, aí todo ano o prestador de serviço procura a gente também para aumentar o contrato dele, para reajustar, porque ele também aumenta a peça, aumenta o valor dos insumos. E a gente informa isso tudo para a comunidade condominial através de uma orçamentária. A gente pega, por exemplo, a gente está em 2024, a gente pega o base de 2023, joga o percentual e faz uma previsão orçamentária e apresenta numa assembleia. E é muito difícil a gente aprovar numa assembleia um aumento de taxa. Porque na aprovação da assembleia eu tenho que ter pelo menos 51% de aprovação ou tenho que ter mais? Isso vai muito do teu regimento interno. Porque a gente sabe que quórum de assembleia é difícil, o pessoal assim, eles não têm conhecimento, não participam das decisões, e quando as decisões são tomadas, eles vêm atrás para fazer as reclamações e tudo mais, eles não participam. Então, eu sempre converso com todo mundo, vocês têm que participar das assembleias, para vocês terem conhecimento do que acontece, entendeu? Então, a gente faz essa previsão orçamentária, apresenta, porque assim, Kaique, a maioria dos prédios aí, o que arrecada não cobre o que gasta. Fora a taxa de inadimplência. Ainda tem a taxa de inadimplência, que é complicada. É outra coisa que hoje em dia a gente tem mecanismos aí que são facilitadores nessa questão, entendeu? Mas também tudo tem que ser aprovado em assembleia. Todos têm que ter conhecimento, entendeu? Então, assim, quando o condomínio tem uma vida financeira, uma saúde financeira boa, ok. Mas aí tem condomínios aí que a gente tem conhecimento que já está defasado. Tem 5, 6 anos que não tem aumento de taxa condominial e só vai se acumulando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como o síndico manter a situação. É por isso que quando eu falo, a minha primeira dica para você assumir é ter o conhecimento, principalmente financeiro. Até porque isso vai virando uma bola de neve e aí acaba que o sistema vai colapsar. Se tu não tiveres um fundo de reserva para dar conta, vai ser problema atrás de problema, claro. Aí, e o que acontece hoje em dia, que eu até estava falando, né, antes da entrevista contigo aqui, que o nosso mercado aqui, o paraense, era um pouco resistente à questão do síndico profissional. Até outro dia eu estava numa assembleia, o condomínio ele já era gerido pela empresa que eu trabalho, que é a Contato, só que eles foram resistentes ao síndico profissional. Mas o que acontece? Todo condomínio que eu assumo como síndico profissional tem problema financeiro, problema de passivo para trás. Por quê? Porque pela falta, eu não digo nem que é falta de gestão, de conhecimento dos síndicos anteriores, essa resistência em aumento de taxa condominial. Aí o que o síndico faz? Se ele está pagando a energia do condomínio, ele está deixando de pagar o INSS ali dos colaboradores dele. Aí ele vai formando um passivo lá. Ele vai, tipo assim, elegendo as contas que ele vai pagar. Ele vai poder deixar de pagar a energia do condomínio? Não, que é básico. Mas ele vai deixar de pagar o DARF de FGTS porque ele pode ir jogando lá para frente. Aí, geralmente, quando a gente assume, a gente tem que fazer toda essa previsão orçamentária, levar para a Assembleia, para poder ir acabando com essas pendências. E fora essa preocupação financeira, quais são as práticas de segurança que tu consideras assim importante, não só para os moradores, mas também até para os próprios funcionários, né, em relação à instalação e até EPIs, equipamentos necessários no uso dessas manutenções? A gente trabalha, né, como eu falei, a gente também é gerente operacional da empresa, então a gente tem uma preocupação com a questão do fardamento, questão do uso dos EPIs, principalmente porque eles manuseiam lá com lixo doméstico, né, o pessoal dos serviços gerais, os zeladores, eles fazem aquelas pequenas manutenções, né, então a gente sim tem que ficar de olho mesmo, tem que recomendar o uso de EPIs, e por incrível que pareça, há resistência também com relação ao uso de EPIs. Eu vira e mexe, chego no condomínio, eles estão fazendo a coleta do lixo sem luva.
estão fazendo uma lavagem em determinada área sem uma bota apropriada, com uma bota diferente. Quer dizer, às vezes eu encontro resistência das próprias pessoas nesse sentido, né? A gente está sempre de olho nesse sentido, de estar fiscalizando, de estar... Faltou, desgastou, a gente substitui, porque isso tem que ficar de olho o tempo todo. Fora esses controles que têm que ser feitos anualmente, ou não sei de acordo com o condomínio, de visita de bombeiros para ver situação hidráulica e ver recarga de extintor de incêndio. Isso é muito importante, até uma verificação contínua dentro do condomínio, porque avalia a segurança do morador. Com relação àquela questão que a gente conversou da brigada de incêndio, né? A gente tem que fazer verificar a validade dos extintores de incêndio, validade da recarga, fazer uma verificação nas mangueiras, se está tudo ok, se precisa ser feita a troca. Isso tudo a gente faz. Geralmente é de 6 em 6 meses que a gente faz essa vistoria, né? E na questão dos bombeiros agora intensificou. Com essas situações que ocorreram aí de desabamento, incêndio, está intensificando. Então, assim, a gente tem que ter mesmo um cuidado especial nessa situação mesmo. Tem? Agora, Mauro, para a gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta simples. Para ti, de fato, o que é morar bem? Tranquilidade. Quando a gente fala em morar bem, é ter tranquilidade, conforto, é o bem-estar social. E isso aí a gente só consegue com o quê? Com segurança, com conforto. E hoje, cada vez mais, morar num condomínio, ele te traz isso, as facilidades do dia a dia, né? Hoje, por exemplo, tem condomínios aí que tu tem academia dentro, tem restaurante, uma área de lazer completa. Muitas das vezes não precisa nem estar te deslocando para isso, né? Então, acho que assim, é tranquilidade, é conforto e segurança. Mauro, eu queria te agradecer esse bate-papo incrível. Acho que ficou muito bem claro para a gente como funciona esse tipo de gestão colaborativa entre síndicos e moradores. Queria te agradecer pela tua presença aqui com a gente e fica à vontade se quiser deixar os teus contatos e como é que a gente te acha nas redes sociais. Kaique, eu que agradeço a oportunidade, tá? Nas redes sociais, tu me encontras pelo Contato Condomínios, que é o Instagram da empresa que eu trabalho, que eu sou gerente também, que eu presto serviço como síndico profissional. A Contato, eu queria também deixar enfatizado aqui que ela foi uma das pioneiras no estado na formação de síndico profissional, tá? A gente tem a Contato Academy, que ela forma síndico profissional, forma agente de portaria e zeladores, tá? E obrigado, tá, Kaique, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a tua presença. E a gente encerra aqui mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio dessa websérie com mais um tema e um novo convidado. E não esqueçam de acessar a área especial de oliberal.com/morabem para ter acesso a esse e mais conteúdos. Nos vemos na próxima. Até mais.